Olá, nessa aula de hoje nós vamos estar falando sobre funções quadráticas. Nós vimos no capítulo anterior a questão das funções de primeiro grau, funções afim, as funções lineares e também as funções constantes, e agora na sequência a gente vai falar sobre funções quadráticas, também chamadas de funções do segundo grau. Então, nós vamos seguir o mesmo critério das funções afim e vamos falar aqui hoje sobre todos os elementos que envolvem as funções quadráticas ou funções do segundo grau. Então, primeiro, a definição de função quadrática. Então, é também uma aplicação f dos reais em reais. Aí recebe o nome de função quadrática ou função do segundo grau, quando a cada elemento x, pertencente aos reais, se associa ao elemento ax ao quadrado mais bx mais c, também pertencente aos reais, em que a, b e c, são o que nós chamamos de coeficientes, são sempre números reais, sempre com o a diferente de zero. Então, a nossa notação de função do segundo grau será essa daí, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Como eu falei anteriormente, o a, o b e o c são os chamados coeficientes das variáveis, A variável, no caso, aí é x. Então, observe que nós temos x ao quadrado, nós temos o x e nós temos o c, que é o termo independente desta função. Lembrando sempre que, necessariamente, o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, você vai zerar o termo de x ao quadrado e a sua função ela vai cair um grau, ou seja, ela vai ficar de primeiro grau, certo? Bom, alguns exemplos de funções quadráticas. Esse primeiro exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, aí você pode ver que o x ao quadrado tem coeficiente 1, quer dizer que o a vale 1. O x tem coeficiente menos 3, quer dizer que o b vale menos 3. E o termo independente aí, o c, é igual a 2. Olha essa função, f de x igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 3. Nesse caso aí, o a vale 2, o b vale 4 e o c vale menos 3. No terceiro exemplo, f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 5x menos 1, o a vale menos 3, o b vale 5 e o c vale menos 1. Nesse exemplo, quarto exemplo, nós temos f de x igual a x ao quadrado menos 4. Veja que nesse caso aí nós não temos o termo b, coeficiente b. Então, a gente coloca que ele é igual a zero. Então, aí o a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 4. Neste quinto exemplo, observe que nós não temos o termo independente, que é o c. Logo, o a vale menos 2, o b vale 5 e o c vale 0, ou seja, não tem termo independente. Neste último exemplo, no sexto exemplo, a função f de x igual a menos 3x ao quadrado. Então, observe aí que nós não temos nem o termo b e nem o termo c. Só temos o termo a, o coeficiente a. Logo, o a é menos 3, o b é 0 e o c é 0. Embora muito simples, a observação dos coeficientes é muito interessante você sempre estar de olho nesses coeficientes a, b e c. Porque tudo em função do segundo grau gira em torno destes coeficientes, principalmente do coeficiente a. Mas o b e o c também têm a sua importância, tá certo? Então, sempre fique de olho nos coeficientes. Sempre identifique quem são os coeficientes a, b e c. Bom, o gráfico da função do segundo grau,
ele é um pouco diferente do gráfico da função de primeiro grau. Nós vimos lá que na função afim, o gráfico dela era sempre uma reta. No caso da função do segundo grau, nós temos sempre o gráfico formado em forma de parábola. Então, na verdade, o gráfico aqui é uma curva, tá? É uma curva simétrica que nós chamamos de parábola. E essa parábola, ela tem a sua concavidade. A concavidade é aquela abertura da curva, tá? E essa concavidade, ela vai variar conforme for o valor do coeficiente A. Por isso que eu disse para vocês anteriormente que tem que ficar de olho no valor dos coeficientes. Então, se o valor do A for um valor positivo, ele vai estar de um jeito, e se o coeficiente A for negativo, ele vai estar de outro jeito. Geralmente, no caso da função do segundo grau, geralmente não, sempre, né? Ele vai estar somente para cima ou para baixo, né? Então, não tem como a parábola estar, né, a concavidade estar voltada para o lado. Logo, ou ela é voltada para cima, ou ela é voltada para baixo. Agora, como você vai determinar se é voltada para cima ou para baixo? Basta você identificar o valor do A. Se o A é positivo, se o A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Sempre vai ficar desse jeito aqui, ó. Certo? Então, veja que essa abertura, ela é para cima. Isso quem garante? O valor do A positivo. Certo? Agora, se o A for negativo, essa concavidade já vai ser voltada para baixo, né? Então, seria mais ou menos como essa da figura aí, ó. A abertura da parábola aí está para baixo. Então, nós só temos essas duas situações. Ou ela é voltada para cima, ou ela é voltada para baixo, tá certo? Outra coisa muito importante aqui nas funções do segundo grau é o que nós chamamos de zeros da função. Nós vimos também lá na função afim que lá você tinha um zero da função, porque era a função de grau 1. Aqui, como a função é de grau 2, nós temos, portanto, 2 zeros da função, certo? Os zeros da função, também chamados raízes da função, tá? A função ax ao quadrado mais bx mais c, são os valores reais tais que tornam esta função f de x igual a zero. E, portanto, sempre elas vão ser a solução desta equação do segundo grau. A equação do segundo grau aí que compõe a função é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, toda vez para encontrar os zeros da função, basta você resolver essa equação do segundo grau, né? Sempre utilizando aquela fórmula, a velha conhecida fórmula de Bhaskara, para que você encontre os zeros da função. Então, você vai usar essa fórmula aí, ó, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2a. Lembrando que você pode calcular o delta separadamente e já substituir só o valor dele, né? Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? E o número de raízes. O número de raízes que a função do segundo grau pode ter, como eu falei, é até 2, tá? Mas existem casos que não vai ter raiz, tá? E existem casos em que as duas raízes vão ser iguais. Elas vão, no caso, para você saber quantas raízes tem a sua função, você precisa encontrar o valor do delta. Então, esse número de raízes aí da função fica condicionado ao fator, né, ou ao valor do delta. Por quê? Porque o delta lá na fórmula sempre é uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada pode ser que não exista, ou seja, se o delta for um valor negativo. Assim, nós temos que observar essas três situações. Primeiro, se o delta é positivo, ou seja, maior do que zero.
A função ela apresentará duas raízes reais distintas, tá? Que são o x1', que a gente chama de x1, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2, que é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Não necessariamente nessa ordem, que você pode fazer qualquer uma primeiro, tá? Mas terá essas duas raízes. Agora, se o teu delta for um valor nulo, a equação apresentará duas raízes reais iguais. Por quê? Porque o delta igual a zero, a raiz quadrada de zero é somente o zero. Logo, se você faz um número mais zero ou esse número menos zero, vai dar sempre o mesmo valor. Assim, o seu x1 e o seu x2 sempre vai ser menos b dividido por 2a. Agora, se o delta for um valor negativo, ou seja, menor do que zero, né? Então, nesse caso, você teria que tirar ou extrair a raiz quadrada de um número negativo. E nós sabemos que raiz quadrada de número negativo não pertence aos reais. Logo, nós vamos dizer que a equação não apresenta raízes reais, ou simplesmente que ela não possui raízes reais. Então, em resumo, seria essas três situações aí. Delta positivo, delta maior que zero, duas raízes reais diferentes. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais, ou uma raiz. Delta negativo, delta menor que zero, não existe raízes reais. O significado geométrico dessas raízes. Esse significado geométrico é como elas se apresentam no gráfico, no plano cartesiano. Nós, interpretando geometricamente aí, nós dizemos que os zeros da função quadrática são as abscissas dos pontos onde a parábola intercepta, onde a parábola corta o eixo x. Então, sempre o x1 e o x2 vai ser o valor do x que compõe o ponto lá onde a parábola vai estar passando pelo eixo x, vai estar interceptando o eixo x. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, no programa GeoGebra, no gráfico, como que você faz esta observação. Tá? Outra coisa também que a gente tem que observar na função do segundo grau é o que nós chamamos de máximo e de mínimo. O que é o valor máximo e o que é o valor mínimo? Dizemos que o número m pertence à imagem da função. Esse m significa y máximo ou mínimo. Tá? Então, esse ym vai ser o valor máximo da função y igual a f de x, se e somente se esse ym for maior que o valor y, para qualquer y pertencente à imagem da função f. Agora, mas como assim? Esse valor y, ele vai ser o maior valor que o y pode assumir dentro de uma função. Por isso, chamado de valor máximo. Por que ele vai ser o maior valor? Porque os valores de x, eles vão crescendo até um certo ponto e depois eles começam a decrescer novamente, porque é a curva, é a parte da curva. Então, nós vamos sempre ter que descobrir qual que é o maior valor que ele pode assumir e chamar ele de valor máximo. O número xm, pertencente ao domínio, tal que ym igual a f de xm, vai ser chamado ponto de máximo da função. Então, aí seria já a variável x. Mas já eu vou falar como a gente vai calcular ele. Também a gente vai ter o valor ym pertencente à imagem da função, e esse valor ym poderá ser caracterizado, poderá ser chamado também como valor mínimo da função y igual a f de x. Agora, aí ele só é valor mínimo se e somente se
esse YM for menor ou igual a todos os valores Y, né, pertencentes à imagem dessa função. Como assim? Né? Isso significa que esse valor que nós vamos calcular é o menor valor que o y pode ter. Ou seja, os valores de y vão decrescendo, 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 chega nesse ponto, ou chega nesse valor, aí esse valor y começa novamente a crescer, que é o que nós chamamos de ponto da curva da parábola. Tá? E também o número xm que estiver com esse valor ym será chamado de ponto de mínimo da função, certo? Agora, né, aqui nós temos como observar o que é o valor máximo, o que é o valor mínimo. Veja esse gráfico aí, ele tem aí o A negativo. Por que ele tem o A negativo? Porque a parábola está voltada para baixo. Observe que, se você pega da esquerda para a direita, observe que os valores de y eles vão aumentando, 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 aumentando até chegar no ponto V. Chegou no ponto V, ele faz a curva e ele começa novamente a decrescer. Ele vai diminuindo. Então, ele cresce até um certo ponto, chegou naquele valor máximo, aí ele passa a decrescer. Veja essa outra situação aqui, ó. Então, nessa situação, observe que, teoricamente, em tese, o nosso A tem que ser positivo, porque a parábola está voltada para cima. Então, pegando da esquerda para a direita, observe que o valor de y vai diminuindo até chegar no ponto V. No ponto V, ele faz a curva e volta a crescer. Então, fica fácil também, observando essas duas figuras aí, você determinar o quê? Se o seu coeficiente A da função for um número positivo, sempre a função terá valor mínimo. Agora, se o seu A for um valor negativo, sempre a sua função terá valor máximo, certo? Então, isso se dá em função da forma que a parábola vai ficar, certo? Observe também que na figura anterior aqui, tanto na primeira figura quanto na segunda figura, nós temos aí esse ponto V bem na curva aí, certo? Esse ponto V é o que nós chamamos de vértice da parábola. Esse ponto, né, que constitui o vértice da parábola é o ponto, né, onde o y ou a função para de decrescer e começa a crescer, ou vice-versa. Ela para de crescer e começa a decrescer. Tá certo? É exatamente o ponto onde a curva se inicia. Tá certo? Então, a gente vai chamar esse ponto de ponto V, como falei, como foi chamado na figura anterior, e significa vértice. E você calcula o vértice da parábola com essas duas formulazinhas aí. O componente x, né, a abscissa x, você calcula com essa fórmula, menos b dividido por 2a. Aí você vai encontrar qual é o valor do x do vértice. E a ordenada y, você vai encontrar com essa formulazinha aí, menos delta dividido por 4a. Então, juntando a coordenada x com a y, aí você vai formar um ponto, e esse ponto nós chamamos de vértice da parábola. Bom, esses são os principais componentes aí da função do segundo grau. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo mostrando todos esses componentes aí no gráfico, para que vocês consigam entender a posição, a situação e o significado de cada um desses elementos no plano cartesiano e dentro do estudo do sinal, ou dentro do estudo de função do segundo grau.
Tá? Então, em seguida, já vai ter o próximo vídeo aí com o nosso gráfico. Tá? Até o próximo vídeo.